Olá pessoal, bem-vindos à aula básica do software SAP 2000. Bom, esse aqui é o segundo vídeo, o primeiro vídeo foi uma aula básica de TQS e agora eu vou dar uma aula básica de SAP 2000 antes de ir para aulas mais avançadas do próprio TQS ou do próprio SAP. Bom, o SAP que eu estou usando é a versão 21. Ela você consegue baixar no site do próprio SAP, tá? A versão que eu estou usando chama Evaluation. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Essa versão ela tem algumas limitações, como por exemplo, você pode criar um modelo e ele só vai ser utilizável por 30 dias. Então quer dizer que se você fizer um modelo, precisar dele depois de 31 dias, ele não funciona mais, ele não vai abrir. É uma versão não comercial, tá? Existem uma limitação de número de casos de carregamento, por exemplo, são 5. E também você não consegue nem exportar nem importar modelos e etc. Bom, mas para aprender e para poder ser utilizada é uma ótima versão, tá? Depois, se alguém estiver interessado realmente em utilizar como trabalho, pode comprar a versão full, a versão comercial do SAP. Bom, assim que você abre o SAP, ele abre essa tela, é uma tela é, sem nada, e todos os botões estão travados praticamente, né? Fora o botão File e fora o Tools e o Help. Bom, então eu não consigo criar um modelo ainda a partir dessa tela. Para isso eu preciso então criar um modelo novo. Assim como qualquer programa do Windows, para criar um modelo novo eu vou nessa folhinha branca aqui, dou um clique. E nessa tela ele vai me dar algumas opções pré-prontas de modelo e também a unidade que eu quero trabalhar. Como o SAP é um software americano, ele costuma vir em unidade de polegada, de Fahrenheit, e eu mudo para tonelada força metro. Cada um pode usar a unidade que for mais conveniente. Eu vou colocar tonelada força metro. Bom, aqui então a gente consegue já criar alguns modelos muito rapidamente. Então, se eu for criar um prédio, eu posso clicar nesse botão, preencher os dados e ele cria a geometria do prédio para a gente. Uma parede, e cascas, escada, uma caixa d'água, treliças e assim vai. Tá? É um modo muito rápido, fácil e eficiente para poder criar modelos. Mas a ideia dessa aula aqui é mostrar uma questão mais raiz do modelo, né? Como criar um nó, como criar um modelo sem nenhuma ajuda do próprio SAP. Porque uma hora que você quiser criar alguma coisa diferente, que não tenha nesse padrão aqui, você vai conseguir. Então, para poder criar um modelo do zero, sem nenhum template do SAP, a gente vai clicar aqui no Blank. Bom, ele automaticamente ele cria, quando eu faço isso, duas telas. As duas, no caso, estão com vistas 3D. Então eu vou estar mesmo vendo a mesma coisa nas duas vistas, tá? Como isso é legal, ajuda na hora de estar visualizando um programa, um modelo mais complexo. Eu posso ver em planta, eu posso ver em 3D simultaneamente. Isso é muito interessante. Mas como o nosso modelo de hoje é mais simples, a gente vai criar ele numa visão 2D. Além disso, para poder criar um nó no SAP, ele não deixa a gente criar uma vista 3D do zero, né? Eu preciso criar ele numa vista plana. Pode ser em qualquer plano, mas tem que ser uma vista plana, tá? Então esse é um dos motivos que eu não vou usar a vista 3D. Eu vou até fechar aqui, apertar um X, pronto. Já está uma vista total e continua sendo 3D. Bom, para poder criar as coisas no SAP, poder criar os objetos, então um nó, uma barra ou uma casca, a gente pode usar esse menu auxiliar ou eu posso ir em Draw. O Draw
eu posso criar as coisas. Então aqui eu crio um nó, aqui eu crio uma barra, tá? Aqui eu posso criar um que vai ser um elemento de casca, de chapa, tá? Ou de membrana. E aqui tem algumas outras coisas, por exemplo, criar um link, tá? Que vai ser uma aula mais avançada. Eu posso perguntar o que, que ele quer que grude igual no AutoCAD, né? O que, que ele pegue mais facilmente. E então isso é um menu básico para criar objetos no SAP. Bom, aqui nesses outros botões, o Edit, o View e etc., eu vou passando ao longo da aula. Tá? Não vou fazer tudo, não vou falar todos eles nesse momento. Então, como eu preciso para poder criar os nós? Eu preciso que isso aqui esteja no plano, e atualmente ele está no 3D. Eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar um desses três planos. Eu tenho o plano XY, XZ e YZ. Eu vou escolher XZ, porque por default, no SAP, o Z é o eixo da gravidade. Então, eu quero deixar o Z na vertical do meu modelo, tá? Bom, o predinho que nós vamos fazer, ele vai ter essa planta aqui. Bom, então como vocês viram, é uma planta muito simples, são só 4 pilares, 4 vigas e a gente vai dar o número de andares. Bom, para poder fazer isso, então, a gente vem aqui e eu vou criar os nós primeiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer para criar um modelo vai ser criar os nós. Então esse botão aqui, ele cria nó, tá? Pode ser no Draw e pode ser esse aqui também, tanto faz, tá? Então eu clico ele. Bom, esse offset é uma distância relativa, tá? Então, se eu tivesse aqui na minha tela agora a coordenada 000, eu poderia clicar nela e o nó seria clicado nessa coordenada, seria criado nessa coordenada. Como eu não liguei o grid, eu não consigo ver aonde que está aqui o meu 000. Então, é uma forma de criar um modelo, pois eu posso mostrar outras formas, tá? Eu posso clicar, então eu vou simplesmente clicar em qualquer lugar da tela branca, qualquer lugar. Pronto, cliquei. Um nó foi criado. Só que ele foi criado nessa coordenada que está lá embaixo, que aparece aqui, ó. Então, é a coordenada x menos 0,67, y0 e z 0,29. Bom, eu queria criar esse nó na coordenada 000, porque é uma boa referência para futuros carregamentos, criar uma geometria mais complexa. Então, eu vou falar para esse nó, eu quero mudar a coordenada dele. Como que eu faço isso? Vou dar um ESC, vou fechar aqui, vou dar um ESC, clico no nó com o botão direito do mouse. Ele mostra as propriedades desse nó. Então, assignments vai ser tudo que foi associado a ele. Se eu tenho algum apoio, quais são os eixos locais, se eu tenho mola, massa, se eu estou adicionando algum grupo especial. Tudo que são as propriedades básicas do nó. Eu estou preocupado agora com a localização. Então, eu vou clicar nessa aba localização. E aqui ele me dá as coordenadas do nó. Bom, como eu falei para vocês, eu queria que isso aqui fosse na coordenada 000. Então eu vou dar 2 cliques nessa região. Pronto. 2 cliques e ele abre as coordenadas. Então eu vou vir aqui no X, colocar 0, o Y mantém 0 e o Z eu vou colocar 0 também. Eu dou OK. Ele atualizou para 000 e dou OK de novo. Pronto. Se eu colocar o mouse em cima, vocês vão notar que a coordenada que vai aparecer aqui embaixo, ela é 000. Ótimo. Então meu nó já tem uma referência, que é a coordenada 000. Vamos criar os outros 4 nós. Desculpa, os outros 3 nós. Então eu venho aqui e eu sei qual que é a distância relativa desse nó que eu criei, tá? Desse nó para o eixo X. Então eu sei que meu próximo nó ele vai estar a 6 metros desse nó inicial. Então eu vou colocar 6,
0, 0 e eu clico nesse nó. Se não apareceu na tela primeiro, é porque ele estava mais longe, estava afastado, tá? Então, você tira um pouquinho do zoom, é só usar o scroll do mouse, tá? Igual no AutoCAD, você consegue vir tirar o zoom e dar mais um. Beleza, se você colocar o mouse sobre esse novo nó, vocês vão notar que a coordenada dele agora é 600. Eu quero colocar um outro nó agora, 3 metros para o eixo Z e no eixo X continuar sendo 6. Como essa nossa coordenada é um offset, é uma distância relativa. Então a distância relativa para esse nó no eixo X vai ser 0. Só que no eixo Z eu quero que ele suba 3 metros. Então eu venho aqui e coloco 3. E qual vai ser a minha referência para essas coordenadas aqui, o offset? Esse nó. Então eu vou clicar em cima dele. Quando a gente tirar um pouquinho o zoom, vocês vão ver que ele criou um nó aqui na coordenada 3. Na verdade a coordenada mesmo é 603, tá? Que é 6, x6, y0 e z3. Agora de novo, eu quero dar um offset de 3 metros, só que agora eu vou pegar desse primeiro nó. Então, eu não preciso preencher o x, o yz de novo. Eu quero que ele crie um 3 nó, então 3 metros desse nó na vertical. Então é só clicar em cima desse nó. Pronto. Ele cria uma distância relativa a esse nó de 3 metros na direção Z. Ótimo. Posso fechar, ESC. Então, eu já criei meus 4 nós. Então, seria um pórtico plano primeiro que eu vou fazer. Para criar as barras do pórtico, eu tenho esse botão aqui, que é desenhar uma barra ou um cabo. Então, eu vou clicar nele. Quando eu clico nele, ele pergunta o que eu quero criar. Se vai ser uma barra reta, uma barra curva, um cabo ou um tendão. Bom, uma barra reta é o comum. Uma barra reta, uma barra curva eu consigo dar vários pontos. Vão ser várias barras retas que vão formar uma curva. Um cabo a gente pode usar como uma estrutura de cabo mesmo. Então, um cabo externo. Por exemplo, uma ponte estaiada, uma ponte pêncil. Isso são estruturas de cabo. Eu posso usar esse cabo, esse elemento cabo para representar. E tendão, ele também é um cabo, só que ele é um cabo interno à viga de concreto. Então, ele seria um cabo de proteção. Tá? No nosso modelo primeiro mais simples, aqui a gente vai fazer straight frame. Aqui é a seção que eu vou associar para essas barras. Eu não criei seção nenhuma. Então, por enquanto, eu vou usar a padrão. Aqui ele pergunta se eu quero ter articulação ou não. Se eu quero soltar os momentos. Não, eu quero manter uma viga contínua. Tá? Um pórtico contínuo. Aqui são os eixos locais. Aqui se eu quero fazer um offset do plano. Não, eu quero desenhar nesse próprio plano. E aqui é um controle de desenho. Então eu vou vir aqui, ó, eu clico no nó, clico no outro, clico no outro, clico no outro. Acabei de fazer o pórtico, eu dou Enter. Depois ESC. A ordem que eu criei, ele vai editar a incidência das barras. Tá? Então, no caso aqui, essa barra que vai ter uma incidência de baixo para cima, essa vai ter uma incidência da esquerda para a direita e essa de cima para baixo. Então isso vai formar os eixos locais dessas barras. Tá? Sempre que a gente for precisar colocar uma carga, um carregamento para eixo local, essa incidência passa a ser importante. Bom, no caso aqui não é uma preocupação muito grande por ser um modelo simples, então eu fiz o modelo de uma forma direta. Tá? Bom, criado isso, agora eu posso gerar isso um modelo 3D. Antes de gerar 3D, eu quero falar para esses dois nós que eles serão apoios, tá? Que eles serão, na verdade, um engaste. Então, como é que eu faço isso? No SAP, tudo que eu quiser associar, então, por exemplo, eu já tenho uma seção criada e eu quero associar a alguma barra, eu preciso selecionar o elemento e ir no botão Assign. Esse Assign
ele vai ser tudo que eu quero associar. Então, se eu quero associar um apoio ao nó, eu seleciono o nó e vou em Assign, porque eu vou associar o apoio ao nó. E assim por diante. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero criar dois engastes, um em cada nó. Eu seleciono os nós, pode ser uma janela, pode ser clicando em cima, pode ser em Select e selecionar de um modo diferente, por grupo, por uma polyline, por polyline que intersecta um elemento e assim vai. Bom, então está selecionado, eu vou em Assign. Aí, ele é bem intuitivo dessa parte. O que eu vou associar? Eu selecionei o nó, que é onde vai ter um apoio. Então eu vou vir aqui, nó que vai receber o apoio, tá? Então, joint, e aqui eu tenho tudo que eu posso associar aos nós. No nosso caso, eu estou preocupado com apoios. Então eu vou em Restraints. Clico aqui em Restraints. Bom, por mais que o SAP esteja em inglês, acaba sendo bem intuitivo por causa das figurinhas aqui dos apoios. Então a primeira bolinha preta aqui é sem apoio nenhum. Isso aqui seria um apoio móvel, um apoio fixo e um apoio engastado. Se por algum motivo a minha condição de contorno tem que ser diferente disso, eu vou selecionar manualmente qual translação eu quero restringir e qual rotação eu quero restringir. Como o nosso caso é tudo restringido, é um engaste, eu vou clicar aqui em engaste, só clicar no botão e dar OK. Pronto. Está associado. Eu tenho agora dois apoios, dois engastes em cada nó. Tudo bem? Bom, beleza. Então o modelo um pórtico plano já está pronto. Agora eu preciso ir além. Eu quero transformar esse pórtico plano num pórtico tridimensional. Para poder fazer isso, eu vou fazer uma cópia para 3D. Vou fazer uma cópia no eixo Y, porque é o modo mais fácil. Eu posso clicar e criar mais 4 nós e ligar com as barras? Pode, não tem problema nenhum. Só é mais demorado. Então, como que eu faço uma cópia no SAP? Bom, para fazer cópia no SAP, eu vou selecionar no caso o que eu quero copiar, que no caso é o modelo inteiro. Então eu selecionei tudo. Aperto Ctrl R. Ctrl R é a cópia para ele, tá? Que chama Replicate. Então, aqui eu posso fazer uma cópia linear, é só dar um delta x, delta y ou delta z. Eu poderia pegar dois pontos no modelo também, mas não é o nosso caso, porque eu não tenho o ponto 3D. Eu não tenho um ponto na coordenada y. Aqui eu escolho o que eu quero copiar. Então, se eu clicar em Modify, eu tenho tudo que ele vai copiar, inclusive carregamentos, que eu não tenho no caso, mas eu poderia copiar. Se, por exemplo, eu não quisesse copiar os apoios, eu deveria tirar esse tique, porque aí os apoios não seriam copiados. Tudo bem? Então, ok, eu vou manter tudo, quero copiar tudo. Se eu quisesse fazer uma cópia, mas na verdade deletando o original, era só clicar aqui, que seria praticamente mover, né? Mas ele deletaria a nossa cópia original. Não é o caso, eu quero manter. E eu vou vir aqui em DY e vou colocar 6. O que ele vai fazer com o 6? Bom, seguindo a regra da mão direita, ele vai fazer uma cópia no eixo positivo y de 6 metros. Então, pela regra da mão direita, x, z, o y, ele está saindo para fora da tela do computador. Então, se eu colocar mais 6, ele vai fazer uma cópia para nossa direção. Menos 6, ele faria uma cópia para dentro da tela, mais para dentro. Bom, no nosso caso, tanto faz, não faz diferença. Eu vou manter 6 e eu posso dar OK. Antes disso, eu tenho aqui uma cópia radial. Então, se eu quisesse fazer uma cópia radialmente, e eu posso fazer um espelho. Não é o nosso caso agora, só para vocês saberem da existência disso. Então, é isso aqui, OK. Pronto. A partir do momento que dá OK, ele já fecha sozinho, já copiou. Mas eu não estou vendo nada. Bom, primeiro que a gente está vendo o plano, então eu preciso ter uma visão 3D para visualizar o outro pórtico. Para isso a gente vem aqui,
3D. Isso aqui são tudo vistas. Então vem aqui e clico na vista 3D. Pronto, tira um pouquinho o zoom. Está aqui, está criado a nossa cópia, nosso pórtico lá atrás. Se a gente colocar um mouse sobre o nó, a gente vai ver que a coordenada y é 6. Eu cometi um engano. O eixo Z que vai carregar na mão direita, né? O nosso eixo Y, ele está vendo aqui, ó, ele está para dentro da tela. Então eu cometi um engano. Nesse caso aqui, o eixo Y ele estaria para dentro da tela quando eu falei, e não para fora. Então foi um equívoco, mas como eu falei, isso não fazia diferença para a gente, se ele estaria para fora ou para dentro. Então ele foi copiado aqui para dentro da tela, mas não tem problema. Então agora eu quero ligar esses dois nós, com barra também, para formar o meu então pórtico tridimensional final. Bom, então eu venho aqui na barrinha, vai criar mesmas condições, eu clico no nó, clico em outro, Enter, clico no nó, clico em outro, Enter. ESC. O meu pórtico tridimensional ele está criado. Bom, aqui então acabamos praticamente uma boa parte da nossa geometria. Acabamos os pilares e as vigas. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso dar as propriedades dessas vigas e desses pilares e eu preciso também criar a laje. E depois carregar o modelo e processar o modelo. Então, para poder criar as propriedades, a gente vai vir aqui em Define. Aqui é tudo que eu preciso definir. Se eu preciso definir um carregamento, eu vou nesse botão. Se eu preciso definir uma espessura de laje, nesse botão. Uma seção, esse botão. Um material, esse botão. Então tudo que eu preciso ser definido vai ser em Define. Então aqui a gente tem materiais e seção. Bom, então eu vou vir aqui e vou criar a seção. Eu vou me preocupar primeiro com a seção Frame, que é a seção das barras. Então, aqui já tem uma seção padrão que ele mesmo criou automaticamente, não me interessa. Eu vou criar a minha. Então eu vou vir em Add New. Eu quero que seja meu predinho seja de concreto, então eu vou escolher concreto. E meus pilares eles vão ser retangulares. Então, retangulares. Eu vou dar um nome aqui, ó. Pilar. Os nossos pilares, eu falei retangular, mas na verdade mesmo eu vou fazer eles quadrados, tá? Então vai ser 0,4, 0,4. Estou colocando em metro, porque lembra que eu defini lá tonelada, metro? Então aqui as unidades estão em metro. O SAP ele usa 0, tá? Ele não usa ponto. Bom, já coloquei. Eu poderia fechar e definir um material concreto em outro lugar. Mas eu já estou interessado em fazer tudo de uma vez só. Então aqui eu tenho, dentro da seção da propriedade, eu tenho uma abinha material. Ele já tem um material default criado. Então nas unidades americanas aqui. Eu quero criar um nosso, um concreto de FCK 30, que é comum aqui no Brasil. Então eu vou vir aqui no mais, adicionar um novo material. E eu vou escolher a região. Ele não tem a região aqui do Brasil. Qual que é o mais próximo? É a Europa. Europa, a nossa norma é muito baseada na norma europeia. Então as propriedades que eu posso escolher aqui, por exemplo, o concreto, vai ser muito próximo do que vai ser o nosso. Então está aqui, ó, a norma europeia, e eu posso escolher qual é o tipo de concreto. Eu vou escolher o C30, que é equivalente ao nosso FCK30. Ok. Pronto, está criado. Ok de novo. Aí eu só vim aqui e selecionar C30. Bom, selecionado. Dentro dessa tela eu poderia colocar, por exemplo, a armadura dentro do concreto. Tá? Não é o nosso caso agora, uma análise física não linear. Eu posso ver as propriedades da seção, a área, inércia. Eu posso modificar os fatores de tempo da propriedade.
Isso é uma questão de fluência, retração. E aqui eu posso multiplicar as propriedades por algum fator. Então, por alguma correção específica. Eu posso multiplicar a área, por exemplo, por 10, mas eu mantenho a inércia vezes 1. Tá? Isso é interessante em termos de modelagem. Tá? Mas, por enquanto, a gente não vai modificar nada. Então, eu posso dar 0404, ok. Pilar foi criado. Eu vou vir aqui e vou adicionar novo. Concreto, retangular, viga. Agora na viga eu quero usar a profundidade de 0,6, que é mais ou menos 10% do vão, e 0,2, que vai ser a largura. Então aqui, ó, profundidade, né? Então seria a altura da viga e largura da viga. E eu vou escolher o mesmo concreto, C30. Já criei, não preciso criar de novo. Bom, tudo bem? Ok. Eu já tenho viga e pilar. Bom, como eu já criei as propriedades, eu preciso agora atribuir ao modelo. Para poder atribuir é em assign. Antes disso eu preciso selecionar. Então eu vou vir aqui, eu vou selecionar os pilares e vou atribuir propriedade de frame, porque é uma seção da barra. Frame sections. Vou vir aqui, ó, pilar e dou OK. Pronto. Já atribuiu. Agora eu vou vir e vou selecionar todas as vigas. E vou também assign, frame, frame sections, viga. E dou OK. Pronto. Todas as minhas propriedades foram adicionadas, de viga e de pilar. Agora eu quero criar a minha laje. Para poder criar a laje, eu posso vir em Draw e Draw Polyarea. Então, eu vou clicar aqui. Ou poderia vir nesse botãozinho direto. Então, Draw Polyarea. E eu venho aqui, ó. Ele tem uma seção definida, é uma seção que está default do próprio programa. Tudo bem, a gente vai mudar ela, então eu vou deixar ela aqui. Se eu já tivesse criado a propriedade da laje, ela apareceria como uma opção aqui. Eu já poderia selecionar e eu não precisaria atribuir novamente depois. Mas aqui não é o caso. Então já está aqui. Eu vou clicar nos 4 nós. Pronto. Cliquei e vou dar Enter. E está criado. Então ele não apareceu aqui muito bem. Quando a gente clica em cima, ó, ele faz esse pontilhado. Esse pontilhado significa que eu tenho uma laje. Bom, o que aconteceu? Essa minha laje ela não possui discretização. Ela é um elemento único ligando os 4 nós. O que vai acontecer? Se eu carregar essa laje, a carga não vai para as vigas, que seria o correto. O correto seria laje, viga, pilar. Esse seria o caminhamento das cargas. Como a minha laje está apoiando diretamente, né, se eu clicar aqui, ó, nesses 4 pontos, 4 nós, a carga vai diretamente da laje para os 4 pilares. E não vai ter um apoio intermediário da viga. Então a laje também vai ser mais carregada do que se tivesse um apoio intermediário como o das vigas, um apoio até flexível. Bom, como que eu faço agora? Então eu preciso falar para o SAP, olha, você precisa jogar essa carga para as minhas vigas. E, além disso, eu quero saber qual que é o deslocamento no meio do vão. Mas para poder saber deslocamento no SAP, assim como qualquer programa em elementos finitos, eu preciso ter um nó. Então o que está faltando nesse meu modelo? Falta discretizar a laje. Bom, para saber quanto discretizar essa laje é uma pergunta muito difícil, porque ela depende muito do que você quer analisar. No nosso caso, eu quero analisar deslocamento e esforços na laje. Bom, aqui para um predinho, né, o ideal é a gente não ter elementos muito grandes, porque como as lajes não são muito grandes, eu tenho que ter elementos relativamente pequenos. Eu vou usar um tamanho de elemento de meio por meio, então seria 50 centímetros por 50 centímetros. É um tamanho razoável. Ele não é grande, então ele vai ter um resultado com uma boa precisão e também não é muito pequeno. Porque o problema de ser muito pequeno é que eu vou ter muitos nós, muitos graus de liberdade,
a minha matriz de rigidez do modelo vai ser muito grande e eu vou ter um tempo de processamento muito mais alto. Bom, quando que eu vou usar elementos menores? Se eu tivesse, por exemplo, um furo na laje, eu tenho que analisar as tensões ao redor do furo, ou um detalhe específico dessa laje. Isso começa então a ser necessário ter uma discretização mais refinada. Então, como que eu faço para refinar, para discretizar essa laje de meio por meio? Bom, a primeira coisa é selecionar. Então eu dou um clique em qualquer ponto aqui que pegue a laje. Vai ficar esse pontilhado quadrado aqui. Bom, isso quer dizer que a laje está selecionada. Uma vez que selecionei, você vai em Edit, Edit áreas. Se por acaso você selecionou mais coisas, não tem problema, tá? Você continua vindo em Edit áreas, que ele só vai fazer isso na área, no elemento de área, tá? Então, eu vou aqui, Divide áreas. Eu vou dividir isso. Em quantas vezes? Bom, se eu tenho 6 por 6 metros e eu quero que ele tenha meio por meio, eu vou ter 12 elementos em cada direção. Então, eu vou dividir em 12 por 12. Aqui existem outros critérios para poder fazer essa divisão do meu elemento. Tá? Inclusive, aqui embaixo eu posso colocar qual é o seu máximo tamanho. Então, por exemplo, eu quero fazer que o máximo tamanho seja meio por meio. Ele vai fazer automaticamente. Então, nesse caso aqui é fácil. Eu vou colocar 12, 12 e vou dar OK. Pronto. A minha laje foi discretizada. Com isso, agora eu tenho uma precisão muito maior nos meus esforços, inclusive nos meus deslocamentos. E o que mais? Qual que era o meu objetivo inicial? Conseguir jogar a carga da minha laje nas vigas. Bom, vamos verificar se isso será que está certo? Eu criei as lajes, tenho vários elementos aqui de laje e criou vários nós em cima, né, sobre os elementos de viga. O que tem que acontecer? Eu tenho que ter um elemento de viga entre cada nó, porque só assim vai ter uma ligação da laje com a viga. Vou tentar selecionar aqui. Ó. O que aconteceu? Eu selecionei um único elemento e, ao mesmo tempo, eu selecionei toda essa linha. O que significa isso? A minha barra não está dividida para cada nó. Quer dizer que a laje, por mais que ela tenha esses nós, ela não está ligada na viga ainda. Opa, então o modelo ainda está errado. O que eu preciso fazer para corrigir isso? Eu preciso falar para as vigas, para todo elemento de viga ou de barra. Falar, olha, para cada nó que tiver sobre você, quebra, divide e pega esse nó para você. Então eu vou dividir as barras entre cada nó. Para poder fazer isso, eu seleciono tudo, posso selecionar o modelo inteiro, não tem problema. Eu venho em Edit, Edit Lines, Divide Frames. Aqui eu não quero dividir no número específico. Eu quero dividir sempre que tiver um nó. Então, sempre que tiver uma intersecção com nó, eu quero que essa minha viga seja quebrada. Então, selecionei isso. OK. Pronto. Se eu tentar selecionar a mesma coisa agora, ó, ele só selecionou esse pedacinho de barra e esse elemento. O que significa isso? Que agora existe uma compatibilidade dos nós da laje com os nós da viga. Bom, então, beleza. O modelo está quase finalizado. Então, nós temos já os pilares, as vigas estão quebradas, a laje está discretizada. E eu quero, então, agora dar a propriedade da minha laje. Então, eu vou em definir, né? Section Properties, Area Sections. Eu não vou usar o existente, eu quero criar um novo. Aqui eu posso escolher o tipo. Tá? Se eu quero um shell, que é um elemento de casca, um elemento plano e um sólido. Eu quero um shell e Add New Section. Bom, aqui eu vou dar então um nome, chamado de laje. E aqui ele tem os tipos. Então eu tenho shell thin, thick, eu tenho plate. Plate aqui seria um elemento de placa e um elemento de membrana. O shell ele tem 5 graus de liberdade por nó.
Então quer dizer o seguinte, ele pode pegar flexão em duas direções, ele pode pegar força axial também em duas direções e ele ainda tem a translação vertical, tá? O que falta nele? O elemento não pode ser torcido, tá? Olhando em planta. Então, é o mais completo que tem, é o elemento de casca. O de placa, ele só permite cargas verticais, cargas perpendiculares ao elemento. Para uma laje, isso seria ok, caso eu não tenha nenhum efeito de temperatura, retração, nenhum efeito axial importante. Membrana, eu só tenho grau de liberdade de tração e compressão. Eu não tenho a capacidade de pegar flexão. Então, para a gente não interessaria. E aqui é um elemento de casca com várias camadas, para uma análise não linear. E a diferença entre fino e grosso é que o fino ele não considera a deformação devido à força cortante. Porque na grande maioria das vezes, no geral, para o prédio, por exemplo, como a laje é muito fina, esse grau de liberdade passa a não ser importante, ele é desprezível. A deformação pela força cortante é muito, muito, muito pequena. Se eu tenho uma laje muito, muito, muito espessa, e essa deformação pela força cortante passa a ser importante, passa a não ser mais desprezível, eu tenho que usar aqui FIC. Tá? Nosso caso eu vou manter aqui e vou usar a laje fina. A rigidez, né, desculpa, a espessura. A espessura eu vou colocar de 10 centímetros. Por que eu tenho que preencher em dois lugares? Porque aqui eu posso dar duas rigidezes diferentes. Uma rigidez para as forças axiais e uma rigidez para flexão. Isso pode ser usado quando a gente calcula, por exemplo, uma laje alveolar. Lá na laje alveolar, eu posso ter como é um elemento ortotrópico, eu posso até tentar corrigir a rigidez da laje utilizando uma espessura para flexão diferente da espessura para forças axiais. Entre outros exemplos. O material, eu vou continuar usando o C30, o mesmo que a gente já criou para as vigas. Eu não preciso colocar nenhuma propriedade que depende do tempo, nenhum parâmetro de dimensionamento e nem multiplicação das suas propriedades. Então, eu só dar OK. OK. Eu vou selecionar tudo. Assign. Agora eu vou em Assign Area, Area Sections. Laje, só selecionar a laje e OK. Pronto. Então eu tenho aqui meus elementos de laje, todos com a sua propriedade. Ótimo. Para poder desaparecer esse nome laje, é só clicar nesse botãozinho aqui. Ó. Ele fica limpo. Eu limpo todas as imagens. Bom, para poder ver se as minhas propriedades estão corretas, como por exemplo, a altura da viga não está certa, a viga não está deitada por engano, eu posso ver esse modelo renderizado. Para poder ter umas opções diferentes de visualização, eu posso vir aqui nesse botão, que é Set Display Options. Nele, eu tenho outras formas de visualizar. Então aqui eu preciso escolher o que eu vou visualizar. Né? Então aqui eu posso pedir para ligar e desligar nó, os nomes, ver seção, ver o eixo local dos elementos. Posso ver muitas coisas. Para o que a gente quer, eu vou aqui em General Options e eu vou escolher View Type Extrude e dou OK. Pronto. Aqui a gente consegue ver que o modelo está, meus pilares aqui, ó, quadradinhos, minhas vigas em pé, do jeito que eu queria, e a laje aqui com uma espessura. Bom, não é necessário a gente colocar a laje no topo da viga, tá? Não precisa dar um offset na laje para isso. É normal a gente carregar um predinho assim, a laje entra pelo centro de gravidade das nossas vigas. Tá? Então não é uma correção necessária que a gente tem que fazer. Não é o mais bonito, mas ele está correto do ponto de vista de engenharia. Então isso aqui eu vou só usar para visualizar, senão o modelo fica pesado para a gente ficar mexendo. Então eu vou voltar e vou desligar isso aqui. Então, Standard. Ok. Legal. Então o modelo do ponto de vista geométrico,
ele já está criado, agora eu só preciso carregar o modelo. Então, para poder carregar o modelo, eu vou definir primeiro os carregamentos. Então, eu vou em Define e eu vou definir aqui em Load Patterns. Então, clico aqui. O peso próprio, ele já está criado. E eu não preciso adicionar, eu não preciso atribuir o peso próprio. Ele já fica atribuído automaticamente. Então, não vou mexer. Eu vou vir aqui, vou criar um outro nome e vou colocar sobrecarga. Eu vou mudar aqui para, por exemplo, Other, outro tipo de carga, e eu não vou multiplicar o peso próprio. O peso próprio só vou usar no próprio peso próprio, que ele chamou de dead. Então esse multiplicador agora vai ser sempre zero, só se tiver algum carregamento que eu queira utilizar o peso próprio novamente. E vou adicionar. E também vou, além da sobrecarga, eu vou criar uma carga permanente, de live, de other também, zero e add. Já criei as cargas, criei o nome das cargas. Agora eu preciso atribuir um carregamento. Então eu vou vir aqui, ok. Eu vou selecionar os elementos. Toda a carga por metro quadrado a gente vai adicionar numa laje. A gente não vai adicionar essas cargas nas vigas. Nas vigas, o que teria que colocar? Uma carga de alvenaria. Mas não é o caso. Se nosso modelinho mais simples, a gente só vai colocar a carga na laje. Depois a gente se preocupa com a alvenaria. Então eu vou em Assign. Só que agora eu vou em Assign Loads. Então eu vou em Área, Loads. E eu quero colocar uma carga distribuída. Uniformemente distribuída. Então eu clico aqui. O carregamento que eu vou criar é permanente. A coordenada sistema global. Por que não local? Bom, porque no momento agora eu não sei quais são os eixos locais. Eu posso descobrir e colocar no local? Pode. Mas como é um modelo mais simples, nesse caso, eu posso colocar no eixo global. E a direção, eu poderia colocar na direção da gravidade. E eu poderia colocar um valor positivo, que seria na direção da gravidade para baixo. Mas, para poder fazer um modelo mais genérico, eu vou colocar na direção Z, que é o nosso eixo vertical. Que a gente olhar aqui, é o eixo vertical. Então eu vou colocar Z normal, não Z projetado. Bom, o Z projetado é quando tem uma barra inclinada e mesmo assim eu quero continuar colocando na sua direção vertical, como se a carga estivesse flutuando. Eu vou colocar aqui, menos, porque a carga tem que ser na direção vertical para baixo, 0,15. Isso seria 150 kg por metro quadrado. E vou dar OK. Pronto, já colocou. Agora eu vou atribuir a outra. Selecionar tudo, Assign, Area Loads, Uniforme. Coloquei errado a outra, hein? Vou colocar de novo. Permanente, global Z é 0,15. Talvez tenha colocado o ponto. De novo, ok. Agora foi, acho que eu tinha colocado errado. Então vou selecionar Assign, Area Loads, Uniforme. Agora eu vou colocar sobrecarga. Vou colocar 0,2. Mesma direção. Aqui, esse add, por exemplo, se eu quero, eu já criei uma carga com 0,2. Putz, na verdade eu queria que fosse 0,4 em alguns elementos, eu posso adicionar uma carga distante mais 0,2. Então ele vai adicionando uma carga em cima da outra. No nosso caso, como eu não tenho carga nenhuma, eu posso simplesmente substituir a carga existente. Tá? Até às vezes é bom, porque às vezes você quer só corrigir, você mantém o replace. E se você quer deletar, você usa o delete. Então, ok. Pronto, já foi criado. Eu vou apertar esse botãozinho aqui para sumir. Pronto, legal. O nosso modelinho foi finalizado. Antes da gente criar os outros andares, eu vou fazer um processamento para ver se está tudo em ordem. Para processar o modelo, eu vou em Analyze e Run Analysis. E Run. Pode ver que está tudo aqui, a ação, tudo rodar, né? Tudo para processar o modelo. Então eu vou processar o modelo. Run Now. Agora o que ele pediu? Você tem que salvar o modelo para poder rodar. Então
Eu vou vir aqui e vou processar o modelo. Pronto, ele já rodou o modelo e ele automaticamente já mostrou para mim uma deformada que eu consigo ver aqui, ó, que é do peso próprio. Esses dois botões eu vou escolher então deformações. Eu posso escolher aqui qual o carregamento que eu quero ver. O modal aqui é para a gente ver as frequências naturais, quais são os modos de vibração, uma análise dinâmica, tá? Não vou falar muito disso agora. Aí vou escolher sobrecarga, por exemplo. Eu quero uma escala automática. Como que eu quero ver a curva, um single step e dou OK. Pronto. Aqui eu estou vendo a deformação para sobrecarga, tá? Deslocamentos. Como que eu vejo o valor? Bom, é só colocar o mouse sobre o nó. Só passar o mouse em cima, eu vejo o deslocamento. Se estiver ruim de ver, você clica com o direito do mouse, ele mostra um resuminho para a gente. Então aqui ó, é um deslocamento de 0,002 metros. Então isso aqui é nada mais, nada menos que só 2 milímetros. Tá? É bem pouquinho, não está deslocando quase nada. Bom, então aqui eu estou vendo o deslocamento, e aqui eu posso ver, por exemplo, a reação de apoio. Eu vou em Joints, eu posso pedir a reação de apoio para de sobrecarga também, dá OK. Aqui ele aparece as reações de apoio. É uma ótima forma agora a gente verificar se essas reações estão adequadas, se não estão, para ver se o carregamento que a gente colocou está certo, né? Então aqui eu posso ir em Frames, escolher também sobrecarga de novo. Eu posso pedir para ver força ou tensão, tá? Eu escolho o que eu quero ver. Ele calcula a tensão, as tensões máximas para a gente em elementos de barra. Eu posso pedir para ver na barra forças, eu posso pedir para ver força axial, cortante, torção ou momento fletor. Aqui eu não tenho certeza qual que é o M2 ou M3, porque eu não olhei os eixos locais das minhas barras, tá? Normalmente vai ser o M3, mas a gente pode às vezes fazer um elemento com o eixo trocado ou tá errado. Aí tem que verificar quais são os eixos locais. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então eu vou colocar M3 e vou dar OK. Então o M3 está certo. Ele aparece aqui os momentos nas vigas, muito negativo. Para ver o valor, eu só colocar o mouse em cima. Se eu clicar com o direito, se eu clicar na barra e com o direito do mouse, eu consigo ver um resumo de todos os esforços dessa barra, tá? Eu posso mudar o carregamento aqui, inclusive. E vocês estão vendo que agora eu estou vendo um momento no pilar em uma direção. Para ver na outra direção, eu vou em Frames também, eu mudo para M2, OK. Pronto, estou vendo um momento do pilar na outra direção. Se você não quer ver o momento achurado e você quer ver o valor, é só clicar aqui ó, em opção de diagrama, vou voltar para o M3 e dar OK. A gente passa a ver os valores dos diagramas e não só o diagrama pintado. Como eu falei para vocês, eu vou apertar esse botão aqui, ó, ele tira os resultados, tá? Eu quero ver os eixos locais. Eu vou nesse botão de novo. Eu vou aqui, ó, barras, eixos locais e dou OK. Vou dar um zoom. Tá vendo que eu tenho o eixo vermelho, o verde e o azul? Bom, o vermelho é sempre o nosso eixo 1, o verde vai ser sempre o nosso eixo 2 e o azul é o nosso eixo 3. É sempre assim. Isso serve para qualquer elemento. Então vocês estão vendo o pilar aqui, ó, eixo 1, 2, que é o verde, 3, que é o pilar, que é o 3, que é o azul. O momento que a gente pede para ver nas vigas e nos pilares, eles são momentos vetoriais. Então, se eu pedir para ver aqui o momento fletor normal dessa viga, vai ser o M3, porque é a regra da mão direita. O dedão tem que estar na direção 3, que é o azul. Se eu quisesse ver o momento lateral, que nesse caso aqui não vai ter nada, seria o M2, porque seria o dedão na direção 2. Tá? Vamos ver os eixos locais da laje agora. Tira das vigas.
Coloca aqui da laje. Aqui serve a mesma coisa, tá? O azul é 3, o vermelho é 1 e o verde é 2. Agora, para ver momento fletor na laje, eu não vejo vetorial. Eu vou ver na própria direção. Então, se eu pedir para ver o M1, eu vou ver nessa direção. Se eu pedir para ver o M2, eu vou ver nessa direção. Tá? Então, na laje não é vetorial e nas barras ele é vetorial. Tá? Então, vou tirar os eixos locais. E vou pedir para ver os momentos na laje, que é shell. Vou ver sobrecarga de novo. Eu vou pedir para ver, por exemplo, M1, que é na direção 1. Ok. Pronto, ele está pintadinho aqui. Eu posso passar um mouse, ele também mostra o valor, tá? Essa coluna aqui está multiplicada por... tem que multiplicar por 10 a menos 3, tá? Então aqui é um valor de momento de 0,2 tonelada metro por metro, tá? E eu posso pedir, como é uma laje quadrada, não vai fazer diferença, mas eu posso pedir para ver na outra direção. M22. Pronto. Também na outra direção, M22. Esses são os momentos. Bom, para finalizar a aula, então é assim que vê os resultados. Se eu quiser mexer uma coisa no modelo novamente, eu preciso desligar o cadeadinho. Ok, só assim que ele vai deixar eu editar o modelo novamente. Antes de copiar, eu vou definir load combinations. Eu vou criar uma combinação, por exemplo. Então, add new combo. Essa combinação eu vou chamar de combi ELU, que é estado limite último. Então, por exemplo, preço próprio eu vou multiplicar por 1.4. Eu vou somar com permanente, que eu também vou multiplicar por 1.4, e sobrecarga, que eu vou multiplicar, por exemplo, por 1.5. Adicionar. Pronto. Ok. Ok. Quando eu pedir para ver algum resultado agora, vai aparecer a opção dessa combinação. Então eu não preciso ver um carregamento separado um do outro. Eu já posso ver eles todos somados e todos multiplicados pelas suas ponderações. E como que eu faço para copiar agora isso aqui para cima? Bom, vamos fazer 5 andares. Eu vou selecionar tudo, Ctrl R, eu vou zerar aqui o DY e vou colocar no DZ 3 metros, que é o tamanho do meu pé direito. Eu já tenho um andar, então eu vou colocar mais 4 cópias. E eu vou modificar aqui. Eu não quero copiar os apoios. E nas cargas eu quero copiar. Eu quero que tudo vá carregado. Então, eu quero copiar as seções também. Quero copiar tudo. 3003, 4. Selecionei as coisas aqui. Ok. Pronto. Opa, ficou esquisito. Vamos ver 3D. Só uma questão de visualização, deu um erro aqui. Mas pronto, tá aqui. Nosso modelo tá bonitinho. Nosso predinho copiado. Mesma coisa, agora está pronto, o carregamento está lá. Como eu mandei copiar o carregamento veio junto. Então eu só vou processar. Para poder processar, você pode vir em Análise, Run Analysis ou apertar o botão F5. Bom, manda rodar. Ele vai demorar um pouquinho mais para rodar, porque agora o modelo é maior. Mas pronto, já rodou o modelo, já estamos vendo os esforços novamente. Como eu falei para vocês, se eu quiser ver agora, eu posso escolher a combinação estado limite último. Ok. Esses são os esforços agora na laje. São maiores, né? Estão ponderados e está somando o peso próprio, permanente e acidental. E com esse valor agora eu posso dimensionar a minha laje. Usando uma planilha, fazendo a conta na mão. Tá? Então, a partir de agora a gente consegue dimensionar nosso predinho. Se alguém quiser fazer análise dinâmica, pode vir aqui em deslocamentos, modal, ok. Eu consigo pedir para ele animar. Então essa é a nossa frequência
natural do predinho, né? A frequência fundamental, que é a primeira frequência, que eu posso olhar aqui em cima, que é de 2,09 Hz. Então, caso alguém for fazer uma análise dinâmica, é a partir daqui também. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.